Olá, pessoal. A paz de Deus. Eu retornando aqui, né? Fiquei mais de uma semana sem postar, mas hoje estou aqui para a honra e glória do nosso Deus, né? Quero contar aqui um breve testemunho do que aconteceu por esses dias. Eu fiquei internada, né? Tive mais uma internação aí com o diagnóstico de trombose arterial na minha perna esquerda. Gente, foi uma luta, né? Um desafio aí que passei. Tive que usar fralda, né? Passei um período porque eu precisei fazer também um exame onde eu não podia sair do lugar, né? Senão poderia romper ali uma das artérias, né, principais e da complicação. E eu quero compartilhar aqui, né, que a última palavra realmente quem dá é o Senhor. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo nesse vídeo, talvez eu faça a parte 2, tá bom? Mas continua aqui comigo que no final vai ser bênção, viu? Esse breve testemunho. Então, eu fiquei uns dias, né? Alguns dias, do nada comecei a sentir muitas dores no meu pé, né? Do terceiro dedo até o dedo mindinho e na parte de trás e na madrugada, sempre na madrugada. Eu acordava, eu falava, meu Deus, que é isso, né? Uma dor estranha, uma dor. E aquilo ali foi se intensificando, né? Toda a madrugada que eu ficava deitada, eu sentia essa dor e só melhorava se eu levantasse. E chegou um ponto que eu só estava conseguindo dormir, cheguei a dormir de joelhos, né? Meu Deus, e eu sem entender. E aí começou a peregrinação de procurar profissionais, né, médico, para ver o que estava acontecendo. E fui no UPA, fui na clínica da família, fui em 2 hospitais grandes e nada. Até que teve um dia que eu não estava mais aguentando. Não estava mais aguentando, não sabia o que estava acontecendo. Essa dor era diferente da outra vez, porque eu já tive trombose venosa, foi na perna direita, né? Me tratei, né? Me curei. Tava diferente. E nisso meu dedo começou a mudar a cor, ficar vermelho, muito dolorido. Depois foi mudando a cor, foi começando a ficar roxo e roxeando já os outros dedos, até o dedo grande, né? O dedão. Até que teve um dia, numa sexta-feira, eu tava já desorientada, sem saber o que fazer, eu como se eu ouvisse assim, vai para casa da tua irmã. E ao mesmo tempo eu pensei, ai meu Deus, será que é alguma coisa, né? Vai acontecer alguma coisa comigo? Então eu preciso ir. Na minha cabeça eu já estava pensando, se eu morrer, né, vou lá para me despedir dela, pelo menos, né, na minha cabeça, porque eu não sabia o que era, estava buscando os médicos e ninguém estava conseguindo me ajudar. Aí eu peguei minha filha e fui para lá. E aí fui, e aí na madrugada ela me pegou lá chorando de dor, com muita dor. Ela falou: não, amanhã a gente vai voltar para um outro hospital, né, chamado Rocha Faria, que é mais próximo à casa dela. Eu vou te levar lá. Eu falei: tá bom, então vamos. E nisso nós fomos, né? Eu e ela, deixamos minha filha com a nora dela e fomos. Aí ficamos lá esperando, né? Até que chegou uma médica com boa vontade, me atendeu, me examinou, né? Assim, infelizmente eu não tenho plano de saúde no momento, então fico dependente, né? Dos hospitais públicos, da situação pública, né? Aqui do Rio de Janeiro. Mas essa médica teve boa vontade, me examinou, pediu exame, né? Pediu mais exames e a gente ficou esperando, né? Esperamos ali. E até que veio o exame, o resultado. Então ela me mandou. Ela falou que ali não tinha como me ajudar, porque o meu caso era vascular,
né? E eu achava que não era vascular, porque era uma dor diferente da que eu tive antes com a trombose, né? E ela falou: olha, eu não posso te segurar aqui, porque aqui a gente não tem cirurgião vascular, você precisa de um cirurgião vascular. E aí ela foi dando opções de hospitais. Só que esses hospitais eram distantes, né? Mas aí a minha irmã me lembrou de um que seria mais perto. Ela falou: não, eu vou te levar para esse aqui, em Realengo. Isso já era quase 8 horas da noite. Aí a minha dor estava tão intensa, eu falei: não, vamos, seja o que Deus quiser, né? E fomos. Chegamos lá, fomos atendidas, né? Assim que a gente chegou, a atendente falou: olha, o cirurgião vascular que tem aqui já foi embora. Né? Aí eu olhei assim, minha irmã também, mas ela pegou meu documento e eu dei entrada para poder ser atendida. E nisso, eu sentada, aguardando ali, com muita dor, meu dedo já ficando já praticamente... o roxo já estava muito roxo, já estava ficando preto, né? Preto. E eu com medo ali de realmente dar uma necrose, né? Eu perder o dedo, não sabia o que estava acontecendo. E aí, quando eu vi um médico descendo e atendendo um paciente, eu olhei a perna dele também estava crítica, e eu imaginei. Falei, aquele ali deve ser um cirurgião vascular. E aí fiquei olhando os lábios dele e ele se apresentou: eu sou fulano de tal, eu sou cirurgião vascular. Aí eu virei para minha irmã e falei: ai, tem sim, tem cirurgião vascular. Eu fiquei na esperança, né, que ele ia me atender. E assim foi. Fui atendida por uma doutora jovem, também muito gentil, atenciosa, me examinou, ouviu o meu caso com atenção. E aí ela me encaminhou para esse doutor. Eu fiquei aguardando para ele poder descer, né, e me examinar. E aí não demorou muito tempo, ele realmente desceu. Ela passou um remédio para dor, porque já estava ali chorando de dor, né? Fui medicada. E aí ele desceu, e quando ele desceu, ele já meio que matou a charada, já foi buscando já um material, né, um equipamento para fazer o exame de Doppler, que é tipo uma ultra, né, uma ultrassonografia das pernas que vê as veias, né? E ali ele me examinou, nossa, com toda atenção, todo carinho. E quando ele me examinou e viu o meu caso clínico, ele falou: eu não posso te liberar, você vai ficar internada, né? E confesso para vocês que na hora que ele falou isso, eu caí no choro, né? Caí no choro com a minha irmã, porque internação, e ainda mais que ele falou que eu não tinha previsão de alta, e aí caí no choro, falei: ai meu Deus, novamente, né? Passar por situações assim, e quando a gente está com problemas de trombose, a gente precisa tomar injeções, são dolorosas na barriga, todo aquele processo novamente, né? E veio assim, eu falei: meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso novamente, né? Porque tudo existe um porquê. E ali eu fiquei internada, eles começaram já o tratamento com as injeções, né? Mas confesso que eu me surpreendi demais com esse hospital, eu nunca tinha ido nesse hospital, e eu tive um tratamento, sabe? E eu louvo a Deus por toda a equipe, todos os médicos que me atenderam, os técnicos de enfermagem, com todo carinho, Deus preparou tudo. Como eu fui bem tratada naquele hospital, parecia que eu estava no hospital particular, gente. Tanto os cuidados, a alimentação, tudo, gente. Eu vou continuar para finalizar na parte 2.